é informação, é impressão. Eu adoro gente. Eu sou um cara que gosta de... Que, na maioria das vezes acerta a leitura das pessoas. O Galo mascarou de cima para baixo, a começar da diretoria. Há algum tempo, o Rodrigo Caetano deu uma entrevista na própria 98 e falou que não, nós erramos porque o foco foram as Copas. Não foi não, gente. Como é que o foco seriam as Copas se o Atlético trouxe 4 caras fora de forma? Gemerson, fora de forma. Pavon, fora de forma e sem poder jogar. Allan Kardec, fora de forma. E Pedrinho, fora de forma. Isso não se justifica. Então, eu acho que o Galo mascarou. Não digo só o grupo de jogadores. Eu acho que o Atlético mascarou como um todo. Diretoria, gestão de futebol. Acho que o Galo demorou demais a mandar o Turco embora. Mas demais. Foi uma escolha errada e um timing para troca horroroso. Não reforçou o time. Eu não estou falando de muitas contratações, não, tá? Mas ele não reforçou o time efetivamente, porque na hora de jogar com o Flamengo e com o Palmeiras, com quem desses caras que o Atlético contratou estava em campo? Nenhum. Então, nenhum. Então, o argumento de nosso foco eram as Copas, não. Então, eu acho que o Galo soberbou. A minha esperança subiu um salto. A minha esperança é que a lição tenha sido aprendida. E eu acho que o grande Levir Coupe, o mestre Levir Coupe, ele em 2014, ele deu uma lição no Atleticano que foi maravilhosa, porque quando ele chegou, o Galo estava num salto alto do mesmo jeito, e o Levir, até o Calil foi tuitar que o Levir, né? Lembra do Levir falando que o time estava de salto alto, que o Calil até tuitou que quem estiver insatisfeito, que pode pegar os negócios e ir embora. Mas o Levir, se ele não tivesse feito aquela mudança e mudar o time e afastar uns caras... Ronaldinho, ele tirou o Ronaldinho do time. Você tá louco? Tirou o Ronaldinho. Tanto ele tava tirando o Ronaldinho, que o Ronaldinho pegou e falou assim, não, esse é meu último torneio. Porque ele já sabia que o Levir ia barrar ele. Tomaram a saída honrosa pra ele, né, o time? Exatamente, que era no título, né, da Recopa. Jô na balada. Não, mas todo mundo. O próprio Cuca já não queria o Ronaldinho. Já teve episódios também que o Cuca não queria o Ronaldinho. Porque o Ronaldinho é difícil, né, cara? Porque é o jeito mas dele, quem pronto. tentou foi o Levir. E o que eu acho que você tá querendo... O ponto que você tá querendo chegar... O balde também. O ponto que você tá querendo chegar é o ponto que o Atlético deve fazer uma renovação. É isso que você vê. Para 2023, alguns jogadores dessa turma de 21 não devem fazer parte. A renovação que você fala do elenco. Do elenco. Sim, do elenco. Do time não dá para desfazer o time. Nós sabemos que isso não funciona. Né? Mas você precisa ter ajuste. Tem gente que tá ali com a barriga cheia e a gente não tem que pagar os... A gente sabe que o Galo, o Cruzeiro, né? Às vezes ganham, às vezes perdem, né? Mas os boletos sempre vencem, né? Então nós precisamos renovar, meu. E o que você acha? Você consegue falar assim de alguns nomes que de repente acha que não pode mais, não deveriam mais ficar no Atlético, ou pelo menos não iam fazer tanta falta assim mais? Cara, eu acho que a primeira coisa é definir quem que vai comandar a bagaça. Porque essa novela do Cuca, ela foi, no início do ano, ela foi muito prejudicial. Você acha que o Atlético está errando no time mais uma vez? Eu acho que agora ainda não dá para dizer isso. Porque aconteça o que acontecer, eu acho que tem que manter o Cuca até o final. Mas não dá para você ter treinador... Faltam 6 jogos. Pois é, então tá na hora de você... Mas e esse planejamento para 2023? Porque o Cuca fica até o final. Praticamente é isso. 6 jogos, só o Cuca vai ficar. Mas aí tem que planejar para 2023. Se é o Cuca que vai tomar conta desse elenco, ou se vem o outro cara, que esse outro cara já tinha que estar indicando nomes, até para facilitar negociações. Cara, eu sinceramente, eu sou um Cuquetes. Eu sou um Cuquetes. Eu sou fã do trabalho do Cuca. E eu manteria o Cuca. Até porque tá na cara que tem uns caras que o Cuca não quer. E a impressão que me passa de longe, sem informação, mas impressão, é que alguns caras também não querem o Cuca. Então você precisa... Eu tenho essa impressão também. Você também? Então, assim, tem alguns caras que você tem que... né? Por exemplo, Nathan Silva, aí não estou falando de querência, mas tá mal. O próprio Alonso, toda entrevista do Alonso quando o Atlético perde com a falha dele é grupo, é a gente, mas ele nunca levanta o bracinho para falar assim, bicho. Foi eu, batendo peito. Falhei. Jair, que não está justificando há muito tempo. Mas tem alguns caras que eu acho que o Atlético não pode errar. Por exemplo, Nath Fernandes. Quantos anos que o Atlético
demorou pra achar um cara tipo o Nacho. Você é um craque. Se você abrir mão do Nacho, você tá vacilando absurdamente. Então tá na hora do Nacho, inclusive pra ser cobrado, né? Ué, tira o Nacho no meio do jogo, o Nacho não é o bom? Não é um cara diferente? Deixa ele até o final, pô. Responsabilidade pro cara que é uma referência técnica e absurda. O Vinícius Gris, que é um grande amigo nosso tal, e é companheiro de vocês na 98 também, ele tem Abração pra ele. Ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele falou que o Nacho na reserva é crime inafiançável em mais de 70 países do mundo. Fácil. Eu também tô correndo. O Nacho não pode ser reserva. Eu sou um Cuquete, eu sou um Nachete também, tá? Fica fazendo essas coisas, daqui a pouco... Eu sou um fã do Nacho também. Não, porque o Nacho tem números. Os números do Nacho... É porque o torcedor do Atlético fica muito pensando assim... o Nacho que jogava no River era um Nacho de posição diferente. E os números em gols e assistências do Nacho no Atlético são maiores que do Nacho na melhor campanha do Nacho no River. E tem uma coisa. Em números, ele é melhor. Tá errando muito com o Nacho Altim. Por exemplo, ele colocou esses dias o Allan Kardec, que pra mim não faz nenhum sentido porque que esse cara não começa jogando partida nenhuma. Aí tira o Nacho. Então você tira o único cara que tem uma bola parada boa. Mas quem que vai cruzar a bola pro Allan Kardec na área, meu Deus do céu? Não vai ter ninguém. Exatamente. Então, eu assim, acho que aí é a hora que o Cuca... Tem que renovar, tem que mexer, tem que mexer. E é um ano especial, né, Fuscão? Porque, pô, eu narrei muita coisa maravilhosa. O meu grande karma que faltava, que era o brasileiro, eu já tirei das minhas costas, pra graça, Senhor. Mas narrar o primeiro jogo na Arena MRV... Pois é, eu ia te perguntar. proporção que vai ser isso? Qual que é a sua expectativa ainda em termos de narração? Você acabou de falar, narrar o primeiro jogo do Atlético na Arena. Você acha que isso vai mudar o patamar do Atlético? Cara, demais. E também de todo mundo que trabalha em volta do Atlético? Meu olho brilha, cara. Você imagina, pô, é um marco. Imagina o nosso querido absurdo, que é Alberto Rodrigues. O Alberto Rodrigues narrou o primeiro jogo da história do Mineirão. Alberto Rodrigues é um absurdo, muito mais do que para o Cruzeiro apenas. O Alberto Rodrigues é um absurdo. Meu ex-vizinho, Alberto, amo o Pro Alberto. Rádio Nacional. Tá louco. Rádio Nacional. Você imagina narrar o primeiro jogo na Arena MRV, que tá ficando um negócio maluco. Tá ficando Tô lindo. curiosíssimo pra ver a nossa cabine de lá, velho. Tô sonhando. Eu tenho lá em casa uma galeria adorei os troféus de vocês. Eu tenho vários troféus lá no meu escritorinho. E eu já tenho a maquetezinha Já da vi Arena campeão. MRV. Tá louco, maravilhoso. Cara, vai ser um negócio maluco, cara. Vai ser um negócio espetacular a Arena MRV, velho. Você já foi visitar? Já demais. Minha Já filha, pegou levei lá? até minha filha, rapaz. Hein, já pegou lá um pedacinho de terra lá. Outro dia eu vi a mesa do Rivelli, que ele postou a mesa do Rivelli, lá tem um torrão. Um negocinho de vidro lá, cheio de terra da Arena MRV. Você é desses, assim, que vai lá e vai catar um pedaço de terra e levar com você? Cara, assim, as minhas nessas coisas, eu tenho mania de troféuzinho bacana, gravar as minhas narrações 98%, 98,3%. 98,3% das narrações de vitória ou empate eu tenho no meu acervo. Caramba, eu tenho a primeira vinheta que eu gravei na 98 em 2003. Isso tá... Eu me tá- pareço Tudo muito no com o HD. Não, mas isso é no pra meu você. computador. Isso não tá disponível. Não, tá aí no meu site, no Tá lá Lá no Dentro site. Madeira, que é o ladentromadeira.com.br. Tem um acervo lá dos gols históricos. Tem eu narrando o jogo do Cruzeiro e Paulista de Jundiaí, lá na Rádio Favela. Com a voz do Vili. Com a voz do Vili, os gols do Paulista, né? Que naquela época, Dois do o que a Christian. gente faz nos clássicos, o que a Fazia gente todo fazia? jogo. A gente escolhia um jogo na semana, tipo Cruzeiro e Paulista de Jundiaí. A bola com o Cruzeiro, o Guilherme narra. A bola com o Paulista de Jundiaí, eu narrava torcendo. Mas foi Galo e semifinal, Botafogo, sim. Galo e Botafogo. Eu tenho um repórter nosso na Rádio Favela que ele saiu no meio da transmissão, ficou puto comigo. Por No quê? meio eu narrando o gol do Narrando o gol do Paulista, da Paulista. gol de falta do Christian lá. Que Mas eu não sei se o repórter era cruzeirense, por Eu isso que eu falo- perguntei. Era. Eu falo que aquele jogo, só pra falar, aquele jogo foi o melhor primeiro tempo que eu já vi o Cruzeiro fazer na minha vida. Foi 3x0, Ficou não foi? 2-0 no primeiro tempo. Você não viu o Cruzeiro Santos em 66? Não vi, não estava vivo, né? Fred, Kelly e Adriano Gabiru. 2 do Kelly. Impressionante. E um do Fred. Olha, 2 do Kelly. Ficou 2 E duas faltas do mesmo lugar, né?
Ficou 2-0 no primeiro tempo. 3-0. E depois ficou 3-2. Verdade, 3-0. Eles ganharam lá, né? Primeiro- Lá foi 3-1. Até fui pra esse Isso, jogo. verdade. Eu fui pro Jundiaí ver esse jogo. 3-0 aqui. Verdade, você tem razão. Primeiro tempo o Cruzeiro jogou. Era Eu lembrei Adriano, que foi 3 a 0, Adriano Gabiru, Kelly e Fred jogando. E aí eu lembro direito, eu trabalhei nesse jogo, eu lembro do Flavinho Júnior. Flávio filho Júnior. do Flávio Anselmo e tal. A gente trabalhando junto, eu não sei se é na Rádio Capital, sei lá, na LBV, em algum lugar desse. Ele chegou pra mim assim e falou assim: Cruzeiro é Cruzeiro mesmo, não tem jeito não. Aí vai lá o Cristo depois do segundo Não, tempo. e, foi assim. de duas faltas do mesmo posição, só pra não perder. Aí eu narrei o gol do Paulista, do Christian, gol de falta. O segundo gol, aí o nosso Willer Jorge, que imitava o Nerds da Capitinga na primeira versão. É. Beijo, Willer. Aí eu falei assim, ó, gente, outra falta pro Paulista no mesmo lugar. Ele, não, pode ficar tranquilo. Aqui, um raio não cai 2 vezes no mesmo Cai lugar, não, não. Fui, pô. narrei, brinquei, zoei pra caramba. Aí o repórter, vá, cala a boca, Viligonça. Aí o repórter levantou e foi embora, não voltou mais não. Cara, e foi o seguinte: primeiro tempo foi 3-0, nessa festa que o Fusca tá falando ali. Aí um gol do Paulista foi aos 2 minutos e o outro foi aos 5. Então, com 5 minutos, foi aquele balde de gelo. Nossa senhora. Porque aí você tinha o gol qualificado, né? Tinha que fazer mais Tinha que dois. fazer mais 2. E o time morreu depois daquilo, cara. 2 falhas do Fábio. Tá louco. Depois o Fábio compensou 2 isso, faltas obviamente, iguais. mas foi terrível esse dia. Foi Olha só, então aí foi culpa do Vili. culpa do Vini. Não, e quando era o jogo do Galo, a gente não narrava todos E aí os jogos. E o Guilherme também. narrava os- Galo e Botafogo rebentando o Galo. O Guilherme narrava e vibrava e tal, né? Isso é muito legal. Cara, Muito legal. foi muito bacana. Vocês deviam